Gente, bom dia. Então, hoje, dia 14 de junho, uma segunda-feira, nós vamos iniciar agora a nossa aula, que seria de história, mas como nós já concluímos a nossa disciplina, esse módulo 2 de história, nós vamos agora continuar com ciências, tá bom? Então, módulo 2, lá na página 214, nós vamos iniciar o capítulo 5, que fala sobre luz solar, tá? Só voltando aqui e dizendo, vocês não entraram no vídeo errado. Essa aula seria de história, mas como nós temos muita coisa ainda de ciências, eu peguei emprestado essa aula de história e nós vamos hoje ver ciências, ok? Então vamos lá com luz solar no capítulo 5. Imaginar, olha só, olhando essa foto aqui, né? Como seria o planeta Terra sem a presença da luz solar não é uma tarefa agradável, com certeza não. Basta fecharmos os olhos e pensarmos em toda a riqueza de plantas e animais que existem na Terra, nas belas paisagens de nosso planeta e nas pessoas com as quais gostamos de conviver. E em seguida imaginar que tudo isso de repente deixasse de existir. É melhor nem pensar, não é mesmo? Então vocês estão vendo aí essa imagem que abre o capítulo, é o Sol iluminando uma parte da Terra. O outro lado está escuro, estão vendo? Apenas uma parte está sendo iluminada. Então, qual é o nome da estrela que aparece nesta fotografia? Vocês sabem? É o Sol. Comente então a importância dessa estrela para a Terra. Por que tão importante? Porque aquece o planeta Terra e nós precisamos dos raios do Sol para tudo, né? Então, essa estrela influencia as atividades que você realiza no cotidiano? Sim, nos permite enxergar tudo que existe na Terra, né? Em caso afirmativo, cite uma dessas influências. Você ir para a escola, você plantar uma árvore que vai precisar da luz solar, então, são infinitas, né? Infinitas influências que a estrela Sol tem sobre o planeta Terra e sobre as nossas vidas. Então, gente, seguindo agora lá na página 216, vamos falar sobre a luz solar e a vida na Terra. Olha só, povos antigos como os gregos, os romanos e os chineses, eles contavam histórias que tinham como personagens deuses, heróis e outros seres sobrenaturais para explicar fenômenos da natureza. Isso. E essas histórias são chamadas mitos. Então você vai ver aqui um dos mitos que fazem parte da mitologia grega. Olha só, na mitologia grega, o Sol é representado por Hélio. De acordo com esse mito, Hélio circula a Terra com sua carruagem de fogo, atravessando o céu de leste a oeste durante o dia, para levar luz e calor às pessoas. À noite, Hélio mergulha no oceano para banhar seus cavalos luminosos, enquanto brilha no céu a sua irmã Selene, que representa a lua. E aqui vocês estão vendo o Hélio, olha, que na mitologia grega é a representação do Sol. Então, gente, mito, tá? Mitologia, ou seja, essas histórias eram contadas pelos povos antigos gregos porque eles queriam explicar os fenômenos da natureza, tá bom? E aí inventavam essas histórias. Então, de acordo com a mitologia grega, Hélio representa que astro do universo? O Sol, né? Ele representa o Sol. E qual é a importância de Hélio, de acordo com a mitologia grega, né? Ele tinha a importância de circular a Terra durante o dia, levando luz e calor às pessoas da Terra. Então, você já imaginou como seria a Terra se o Sol não existisse?
né? Gente, se o Sol não existisse, a Terra seria fria, né? Porque o Sol, ele é uma estrela que possui luz própria. Ele nos fornece luz e calor e também fornece luz aos outros astros que se movem ao seu redor, como no caso os planetas, né? No caso da Lua, certo? As luas, porque outros planetas têm luas e as luas recebem a luz do Sol, tá? Então, continuando aqui na página 217, vamos continuando. O Sol é uma estrela essencial para a vida na Terra. Por quê? Porque ele fornece luz e calor. Nossa, já pensou? Já imaginou viver sem luz e sem o calor do Sol? Sem o Sol, a Terra seria escura, seria fria e não teria condições necessárias para que existisse vida na Terra. Não existiria vida nem vegetal, que são as plantas, nem a vida humana, nem a vida animal, né? Então, o Sol é a estrela que fornece luz e calor à Terra. No capítulo anterior, nós estudamos a atmosfera, lembra? Uma camada de ar que envolve a Terra. E essa camada, ela funciona como um filtro dos raios solares. Ela evita que cheguem em excesso, cheguem demais, né? Os raios à superfície terrestre. Então, além disso, a atmosfera ajuda a manter a temperatura do planeta por meio de um processo conhecido como, olha, efeito estufa natural, tá? Então, vamos ver agora uma situação na qual Manuel percebeu a importância da luz solar para as plantas. Olha só, Manuel aqui, olha, observando. Manuel levou para sua mãe um vaso. Manuel levou para sua mãe um vaso que estava há alguns dias no gramado do quintal de sua casa, tá? O vaso estava aqui, olha só. Ao erguer o vaso, quando ele tirou o vaso daqui, ele notou que a cor da grama que estava embaixo do vaso estava mais clara do que a cor do restante do gramado, tá? E, em sua opinião, por que a grama embaixo do vaso que estava aqui, o vaso estava aqui, olha. Por que essa grama ficou mais clara do que a cor do restante do gramado? Hein? O que você acha? Tem a ver com o Sol? Sim, exatamente. Esse local aqui, ele deixou de receber a luz solar por um tempo. Se ele continua sem receber a luz solar, durante mais tempo, essa grama aqui desse local poderia morrer. Sim, com certeza. Então, daí a importância da luz do Sol para as plantas também. Então, gente, seguindo na página 218, vamos lá. A luz solar também é essencial, tá? Necessária para as plantas e outros seres vivos. É com a ajuda dela, da luz solar, que as plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Então, na situação que foi apresentada na página anterior, a grama que ficou embaixo do vaso, gente, ela não se desenvolveu, ela perdeu um pouco a cor. Por quê? Porque ela não recebeu a luz solar diretamente, né? Do jeito que o restante do gramado. Ela ficou um certo tempo sem receber a luz do sol. Então, a importância da luz solar para as plantas se reflete também nos demais seres vivos, nos animais, por exemplo, né? Porque muitos animais se alimentam de plantas e outros animais vão se alimentar de animais também, tá? Então, olha só esse exemplo aqui. Essa é a luz solar que vem sobre as plantas, que precisam da luz para produzir o seu próprio alimento e se desenvolver. Essa luz solar também é perdida um pouco para o ambiente, tá? Para o ambiente. Esse animal aqui, ele vai se alimentar dessa planta. E esse animal que se alimenta dessa planta,
ele também consome uma parte da energia do Sol que estava aqui, que foi absorvido pela planta. Também é transferida para esse animal. E uma parte dessa energia também esse animal deixa no ambiente, tá? Seguindo aqui, esse animal vai se alimentar desse aqui, olha, de outros, desse e de outros. E com isso, uma parte da energia do Sol que já veio aqui, olha, que passou para esse, também vai passar para cá, tá? Também vai chegar até a ele. Então, é a energia solar, a energia da luz do Sol que vai passando para a planta, que vai passando para os animais e também para o ambiente, certo? Gente, aqui na página 209, para finalizar, nós temos aqui uma questão. Olha só, veja na fotografia ao lado alimentos que comumente nós ingerimos em nossas refeições. Olha, refeição de carne e salada. Explique de que maneira a luz solar contribui para a produção desses alimentos. Olha, as plantas se desenvolvem, na salada tem plantas, saladas de vegetais, né? As plantas se desenvolvem com a ajuda da luz solar, com a contribuição da luz solar, né? E os animais, aqui tem carne de um animal, não sei qual é, mas esse animal certamente ele se alimenta de algo que veio das plantas ou de outros animais que comeram a planta, tá? Então essa é a contribuição da luz solar para as plantas. Eu expliquei mais uma vez para você colocar aqui como sua resposta, tá? Aqui na segunda questão tem o seguinte, que Gabriela realizou o seguinte experimento em sua casa, olha só. Inicialmente ela colocou a mesma quantidade de água em 2 copos de plástico. Depois a Gabriela colocou um dos copos, somente um, dentro de uma caixa coberta com um filme de PVC, um papel plástico, papel filme transparente, sabe? Então essa caixa ela ficou no quintal de sua casa, em um local que recebeu a luz solar diretamente. Depois ela colocou outro copo com água do lado da caixa, sem nada, diretamente no sol. Depois de 15 minutos, Gabriela verificou que a temperatura da água que estava no copo dentro da caixa era maior, tá, do que a temperatura da água que estava no copo fora da caixa. Então, você vai escrever em seu caderno por que a água que ficou dentro da caixa apresentou uma temperatura maior do que a água que ficou fora da caixa. E a que fenômeno natural esse experimento está relacionado. Bom, você vai fazer isso e eu vou dar uma dica, tá? O fenômeno natural é o efeito estufa, o efeito estufa natural. Mas aí você vai lá onde a gente já falou sobre o efeito estufa e você vai me dizer, você vai escrever por que a água da caixa ficou mais quente, tá? Que a água que ficou dentro da caixa apresentou uma temperatura maior do que a água que ficou fora da caixa, ok? E encerramos a nossa aula de ciências aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.